Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha em mais uma manhã de domingo aqui no Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. Vem chegando e já clica no sininho para ativar as notificações do nosso canal lá no YouTube. É o @Palavras de Vida TV Brasil. Perdeu alguma edição do programa? Não tem problema. Por lá, você encontra os episódios que já foram ao ar e ainda confere algumas reportagens especiais feitas pela nossa equipe. Corre e se inscreve para não perder tempo. E aproveita e segue a gente também no Instagram, é o @palavrasdevida.arquirio. Por lá você pode deixar o seu comentário ou sugestão de tema que você gostaria de ver aqui no programa. Marca a presença que a gente acompanha você por lá. Bom, no programa Palavras de Vida de hoje, você se atualiza com as últimas notícias da Igreja no Brasil e no mundo através dos nossos boletins especiais da CNBB e do Vatican News. E já que estamos perto do Dia dos Namorados, no Conhecendo a Fé Católica dessa semana, a gente vai falar sobre o sentido cristão do namoro. No Geral na Rede, eu mesmo te conto todos os detalhes sobre o lançamento da Escola de Música Cristo Redentor, em uma reportagem especial. No Viva Cultura, a gente curte a canção Casa. E no Dia Encontro, um depoimento especialíssimo sobre os festejos do mês e santos juninos. Como de costume, a gente começa com a catequese com o Papa Francisco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. O Papa agora vai... Nós vamos ouvir junto com o Papa a leitura de João, capítulo 3, versículos 6 a 8. Leitura do Evangelho segundo São João. Jesus disse a Nicodemos: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Se encerra a leitura do texto de João, capítulo 3, versículos de 6 a 8, texto bíblico desta semana, na introdução da audiência geral. O Papa dará prosseguimento agora então à catequese, a série de catequese sobre o Espírito e a esposa. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Na catequese de hoje, gostaria de refletir com vocês sobre o nome pelo qual o Espírito Santo é chamado na Bíblia. A primeira coisa que sabemos sobre uma pessoa é o seu nome. E é com ele que nós a chamamos, que a distinguimos, que nós a recordamos. A terceira pessoa da Trindade também tem um nome e chama-se Espírito Santo. Espírito é a versão latinizada. O nome do Espírito, aquele pelo qual o conheceram os primeiros destinatários da revelação, com a qual o invocaram os profetas, os salmistas, Maria, Jesus e os apóstolos, é Ruach, que significa sopro, vento, respiro. Na Bíblia, o nome é tão importante que quase se identifica com a própria pessoa. Santificar o nome de Deus é santificar e honrar o próprio Deus. Não é nunca um nome meramente convencional. Sempre diz algo sobre a pessoa, a sua origem, a sua missão. Também se aplica ao nome Ruach. Contém a primeira revelação fundamental sobre a pessoa e a função do Espírito Santo.
Foi justamente observando o vento e suas manifestações que os escritores bíblicos foram guiados por Deus para descobrir um vento de natureza diferente. Não é por acaso que no Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos acompanhado pelo ruído de uma forte rajada de vento. Era como se o Espírito Santo quisesse assinar o que estava acontecendo. O que se diz então sobre o Espírito Santo e sobre o seu nome Ruach? A imagem do vento serve, antes de tudo, para expressar o poder do Espírito Santo. Espírito e poder, ou poder do Espírito, é um binônimo recorrente em toda a Bíblia. Com efeito, o vento é uma força avassaladora, é uma força indomável. É capaz até mesmo de mover os oceanos. Mesmo nesse caso, porém, para descobrir o sentido pleno das realidades da Bíblia, não devemos parar no Antigo Testamento, mas chegar a Jesus. Ao lado do poder, Jesus destacará outra característica do vento, o da sua liberdade. A Nicodemos, que o visita à noite, Jesus diz solenemente: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim todo aquele que nasceu do Espírito. O vento é a única coisa que absolutamente não pode ser contida, não pode ser engarrafado, enlatado. Procuramos engarrafar ou enlatar o vento. Isso é impossível, ele é livre. Pretender encerrar o Espírito Santo em conceitos, definições, teses ou tratados, como tentamos muitas vezes, como racionalismo moderno, significa então perdê-lo, anulá-lo, reduzi-lo ao puro e simples espírito humano, ao espírito puramente humano, um espírito simples. Existe, porém, uma tentação semelhante também no campo eclesiástico, que é a de querer encerrar o Espírito Santo em cânones, instituições ou definições. O Espírito cria e anima as instituições, mas ele mesmo não pode ser institucionalizado. O vento sopra onde quer, por isso o Espírito distribui os seus dons conforme lhe apraz, como ele quer. São Paulo fará de tudo. Fala tudo isso, a lei fundamental da ação cristã. Onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Uma pessoa livre, um cristão livre, aquele que tem o Espírito do Senhor. Essa é uma liberdade muito especial, muito diferente do que comumente se entende. Não é liberdade para fazer o que quiser, mas liberdade para fazer livremente o que Deus quer. Não liberdade para fazer o bem ou o mal, mas liberdade para fazer o bem e fazê-lo livremente. Isto é, por atração, não por coerção. Em outras palavras, liberdade como filhos, não como escravos. Paulo está bem consciente do abuso e da incompreensão que se pode fazer dessa liberdade. Aos Gálatas escreve: é que vós fostes chamados para a liberdade, irmãos. No entanto, não seja a liberdade um pretexto para aquilo que é da carne. Pelo contrário, através do amor, sede servos uns dos outros. Essa é uma liberdade que se expressa no que parece ser o seu oposto. Se expressa no serviço. E no serviço tem a verdadeira liberdade. Sabemos bem quando essa liberdade se torna um pretexto para a carne. Paulo faz uma lista sempre atual: promiscuidade, impureza, devassidão, idolatria, bruxaria, inimizades, discórdia, ciúme, fúrias, ambições egoístas, facções, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Mas o mesmo acontece também
com a liberdade que permite aos ricos explorar os pobres, os fortes explorar os fracos e a todos explorar o ambiente impunemente. Essa é uma liberdade feia, não é uma liberdade do espírito. Irmãos e irmãs, de onde tiraremos essa liberdade do espírito tão contrária à liberdade do egoísmo? A resposta está nas palavras que Jesus dirigiu um dia aos seus ouvintes. Portanto, se o Filho vos libertar, sereis realmente livres. A liberdade que nos dá Jesus, peçamos a Jesus que nos torne, através do seu Espírito Santo, homens e mulheres verdadeiramente livres. Livres para servir no amor e na alegria. Muito obrigado. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. E nós ficamos no Vaticano, dessa vez com a nossa editoria internacional. A Bianca Fracalvieri traz as últimas informações da Igreja no mundo. É com você, Bianca. Olá, Vinícius. Acabamos de ouvir a catequese do Papa na audiência geral desta semana. Ao final do encontro, Francisco anunciou a publicação em setembro de um documento sobre o Sagrado Coração de Jesus. A intenção do Papa é meditar sobre vários aspectos do amor do Senhor que possam iluminar a Igreja, mas também o mundo, que, afirmou ele, parece que perdeu o coração. E entre as audiências, nós destacamos a presença esta semana aqui no Vaticano das presidências da Rede Eclesial Panamazônica e da Conferência Eclesial da Amazônia. Vamos ouvir a irmã Laura Vicunha e o irmão João Gutenberg. Foi uma imensa alegria o nosso encontro da Conferência Eclesial da Amazônia e da Rede Eclesial Panamazônica com o Papa Francisco, e sentimos que ele nos confirmou nesse caminho de ser uma igreja em saída às periferias, uma igreja sinodal e uma igreja que está a serviço dos pobres e da casa comum. Compartilho a alegria do encontro com o Papa Francisco, do nosso grupo de representantes da Panamazônia, religiosos, sacerdotes, leigos, indígenas, os bispos, cardeal, uma igreja sinodal que está cuidando da Amazônia, dos ecossistemas e também das comunidades humanas. E exatamente a insistência do Papa foi para que cuidemos muito das culturas, inclusive da língua dos povos, como um grande valor para a humanidade. Ele nos deu esperança, nos deu um testemunho de fraternidade, de simplicidade e dizendo: avante, vão adiante nesse cuidado socioambiental com a nossa querida Amazônia. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. E no próximo bloco você confere as últimas notícias da Igreja no Brasil no boletim da CNBB. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí.